Projeto Brumadinho UFMG em campo. Como está sendo a coleta de material dos animais de companhia? Conheça o subprojeto 07. O meu nome é Rodrigo dos Santos Horta, eu sou coordenador do subprojeto 7, né, que prevê aí a coleta de amostras em animais domésticos ao longo do Rio Paraupeba, nas regiões acometidas aí pela tragédia do Córrego do Feijão, pela ruptura da barragem. Eu sou o coordenador da parte de coleta em animais de companhia, né, então abrangendo aí cães e gatos. E eu sou também professor de cirurgia de pequenos animais na Escola de Veterinária da UFMG. Eu sou o professor Rubens Antônio Carneiro, né, da Clínica Médica de Pequenos Animais, lá do Hospital Veterinário da UFMG. E faço parte do projeto, né, esse projeto Brumadinho, o grande projeto Brumadinho, mas a parte, né, que nos toca é o subprojeto 7, que envolve a coleta, né, toda a coleta de material, logicamente envolvendo depois o processamento desse material e depois os exames. O que foi esse projeto? Né? Uma demanda do Ministério Público que eles querem, né, estão querendo avaliar o nível de contaminação por metais pesados dos animais da região, a cerca de 1 quilômetro da margem, né, do Rio Paraupeba. E a ideia do Ministério Público é verificar se, através deste projeto dos animais da região, talvez se consiga verificar se tem um nível também de contaminação dos seres humanos, é o que a gente acredita. E esse projeto foi dividido em equipes, foram equipes entre grandes animais que vão percorrer as fazendas, coletando material de bovinos, equinos e suínos. Tem uma equipe de pequenos animais, que é onde que eu faço parte, né? Dessa parte aí, eu e o professor Rodrigo, que somos os coordenadores. Tem essa foi a avaliação de cão e gato. Tem o professor Marcelo, que envolve a parte de animais silvestres, animais selvagens e silvestres, que avalia toda a fauna da região. Então, esse é o objetivo do projeto em si. Na verdade, esse subprojeto, esse edital, essa chamada, foi apenas para coleta de amostras em cães e gatos, né? No caso, animais domésticos, a minha parte seria de cães e gatos, mas dos animais que vivem aí até 1 quilômetro da margem do Rio Paraupeba. A gente iniciou as coletas em dezembro, né, em Brumadinho, logo no ponto abaixo ali da ruptura da barragem, né, do Córrego do Feijão, e até o final de março a gente pretende contemplar toda a margem do rio, passando por Betim, Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Juatuba, Esmeraldas, Florestal, Pará de Minas, Maravilhas, Papagaios, que é uma que a gente vai até hoje, Pompéu e entre outras cidades aí até Morada Nova de Minas. Essa chamada, né, é para coleta, processamento e armazenamento das amostras. E a análise das amostras vai ser contemplada em outra chamada. A nossa parte seria para coleta e armazenamento dessas amostras. Em cães e gatos, a gente coleta 4 tubos de sangue, né? Então, 2 tubos secos para separar o soro e 2 tubos com EDTA para sangue total. Cada tubo com no mínimo 2 ml de sangue. A gente dá preferência pela coleta na veia jugular, mas a gente pode coletar na cefálica também. É um acesso aí viável. No mínimo 4 ml de urina, fezes e pelo. A urina a gente coleta a partir da passagem de sonda uretral em machos. Agora, no caso das fêmeas e em gatos, em que é mais difícil a gente passar a sonda, a gente faz por cistocentese, né, que é uma punção percutânea. A gente palpa o abdômen do animal, sente a bexiga e a gente faz essa coleta percutânea. É bem tranquilo, não oferece nenhum risco para o animal, é tudo bem seguro. As fezes a gente coleta o que tiver no ambiente, ou a gente faz uma pequena amostra com o suave retal, né, se não tiver nada de fezes no ambiente. E o pelo a gente coleta com tesoura ou máquina ditosa, né? Preferencialmente aí na região ventral do abdômen, para não ficar muito amostra, né? Para não ficar aparecendo aí
o animal ou o proprietário do animal ficar incomodado, né? Então, é uma quantidade bem variável, né? É uma variedade grande de amostras, e isso provavelmente vai permitir a gente verificar se existe alguma contaminação desses animais com resíduos de mineração, com metais pesados, né? Por exemplo, se ocorre uma contaminação aguda desses animais, ou seja, aquela contaminação está ocorrendo naquele momento, provavelmente a gente acharia quantidades mais altas no sangue e na urina. Agora, no pelo, já indica uma contaminação mais crônica, né? Então, provavelmente há vários meses ou até anos, né? A gente tem a ruptura da barragem que ocorreu há 2 anos atrás. Essa exposição crônica a gente poderia ver aí, detectar no pelo também. É claro que nem todo animal a gente consegue fazer todas essas coletas, mas a gente tem, a grande maioria a gente consegue. A gente avalia o tamanho do animal, porque como que é feito esse projeto? Foi feito um estudo da região, foi feito um mapeamento da região, que vai desde a cidade de Brumadinho à cidade de Pompéu, e esse mapeamento foi feito um estudo estatístico que consegue prever que a gente coleta residências de 200 em 200 metros, isso para a parte de pequenos animais. Então, como é que fala? É tipo um sorteio. A gente vai numa região, os proprietários não sabem que a gente está indo, é sempre uma surpresa para eles. A gente chega, coleta material, a gente sorteia um animal da casa, né? Se tiver mais de um animal, a gente coleta só de um, ou cão ou gato, sorteia um animal, coleta dele, e este animal, e a próxima casa seria 200 metros depois. E esse estudo foi delineado, assim, cada cidade tem um número de animais a ser coletados. Então, por exemplo, em Brumadinho, nós coletamos 140 animais, em Mário Campos, se não me engano, foram 40 animais, e em Esmeraldas, acho que foram 13 animais, assim, de acordo com a população estimada de pessoas, faça um estudo para ver qual a proporção de cães. E a gente trabalha isso entre cães e gatos. Então, esse são as coletas nossas. O primeiro desafio que nós enfrentamos foi, assim, primeiro, a desconfiança da população. A população, assim, principalmente de Brumadinho, eles vieram muito fragilizados com todo o ocorrido, e eles tinham uma certa desconfiança. Então, quando a gente chega, a primeira pergunta que a gente fazia: vocês são da Vale? Né? Vocês são da prefeitura? Se vocês forem, assim, vocês não podem entrar. Então, muitas vezes nós passamos por isso. Então, o primeiro desafio foi mostrar para a população que isso não é mais um programa, é um programa de avaliação dos animais. Então, esse foi o primeiro. O segundo, as pessoas tinham medo, assim, já nos disseram: olha, as pessoas chegam aqui e não se identificam e acabam nos assaltam. Então, esse foi o outro desafio. E com esse momento de pandemia, as residências ficam muito fechadas. Então, assim, o pessoal mais humilde, eles são mais solícitos, eles querem que a gente entre, querem que a gente tome um café, quer que a gente... Não, e o pessoal que tem um poder aquisitivo melhor, eles são mais restritivos. E com esse período de chuvas, atrapalhou muito, porque muitas comunidades, ou muitas residências, elas são beirando o Rio Paraopeba, e numa região que, às vezes, é pouco acessível. Então, nós passamos, assim, quando é dentro da cidade, a gente foi bem, mas quando precisou de ir para o campo mesmo, assim, beirando o Rio Paraopeba, passa muito aperto, com atoleiros, ruas, locais sem rua, buracos, os carros atolavam, os carros caíam em buraco. Então, essa foi a dificuldade. E a distância entre uma residência e da outra. Como é no campo, às vezes a gente coleta numa casa, a gente tem que andar muito para achar a próxima residência. Então, assim, mas mesmo com todas essas, a gente está bem avançado no projeto. Então, esse é o nosso, talvez, o desafio maior. Parece que o desafio maior é a logística, né? A organização, a estratégia do projeto, a questão de alugar carro, as viagens, hotel, tudo isso parecia ser a problemática maior.
Mas quando o projeto começou a funcionar, a gente viu que essa parte de logística correu muito bem, né? E logo na primeira semana de projeto, a gente já estava tendo bastante sucesso, conseguindo um grande número de coletas, estava indo muito bem. Parece que o desafio maior que a gente está tendo agora é o manejo de cães bravos e muito agressivos, né? Então, tem alguns cães que, às vezes, nem o proprietário consegue segurar ele, consegue se aproximar, então isso dificulta bastante, né? A gente optou no início do projeto em não comprar anestésicos e não usar anestésicos nos animais, até porque isso traria um risco maior para os animais, deixaria a situação toda um pouco mais complexa, né? Então a gente evita e a gente tem evitado esses cães mais bravos, mas às vezes aparecem alguns aí que dão bastante trabalho para as coletas. Mas a gente tem conseguido contornar na maioria das vezes, embora as coletas nesses casos nem sempre fiquem tão satisfatórias como poderiam. Cães pequenos, a gente não tem tido problema para coletar as amostras que a gente precisa, tem sido bem tranquilo, inclusive é mais fácil, por mais que eles sejam bravos, é mais fácil de conter os cães pequenos, né, do que os cães maiores e mais fortes. E outro problema que a gente tem tido, principalmente aí nas últimas semanas, é que a gente começou a explorar algumas regiões que são próximas ao Rio Paraopeba, mas que são mais afastadas da área urbana. Então, em algumas cidades como Esmeraldas, Papagaios e Maravilhas, a gente acaba ficando próximo do Rio Paraopeba, que é a região de interesse nossa ali para coleta, mas que fica muito distante da área urbana. E a gente não teve esse problema quando a gente atuou em Betim, Joatuba e Brumadinho, porque justamente a área urbana era próxima do Rio Paraopeba. Agora a gente está indo nessas áreas um pouco mais remotas e com a infraestrutura muito prejudicada. E aí, com as chuvas que estão acontecendo agora, nessa época, né, que estão até um pouco atípicas, né, a gente está tendo um fevereiro aí bem chuvoso, aí está comprometendo bastante. Inclusive, a gente teve que mudar um pouco a estratégia. A gente estava com um carro que era 1.6, que era um carro mais baixo, e a gente trocou por um Fiat Toro, que é um carro mais alto, mais robusto, mais potente, para a gente evitar aí situações de risco até para os nossos alunos, para as pessoas envolvidas no projeto, né? Foi até um susto que foi o professor Rubens que estava numa dessas coletas, né, na primeira que foi nessas regiões, e que estava chovendo muito. E ele falou realmente assim, a experiência dele não foi legal. Ele falou: olha, realmente está muito arriscado, a gente está muito próximo do rio, tem o risco de enchente, risco do carro ficar atolado, tem que verificar isso direitinho. E aí foi até bom, né, que estava o professor Rubens, que é mais experiente, né, aí ele que estava dirigindo, e correu tudo bem. Mas ele trouxe esse alerta para a gente mudou os carros, a gente está mudando um pouquinho a estratégia nessas regiões por conta disso. Mas agora tem fluído bem. Nas últimas coletas a gente não teve problemas aí com esses veículos. Mas a gente percebeu que quanto mais a gente está aí descendo no rio, né, e avançando aí para essas cidades mais distantes, a gente tem tido mais problema de infraestrutura mesmo, estrada de terra, né, risco de atolamento, essas questões. E outras situações que acontecem, né? Já teve o caso aí, inclusive estava com o pessoal, de a gente ter um pneu furado, a gente tem que trocar, isso acaba atrasando um pouco a coleta, mas a gente conseguiu contornar e deu tudo certo. E acho que o ponto forte que a gente está tendo aí é a equipe. Eu acho que a gente selecionou muito bem a equipe toda que está trabalhando com pequenos animais, dos alunos de graduação aos alunos de mestrado e doutorado envolvidos, né? E os professores, todo mundo assim, muito trabalhador, pessoal muito disponível, o pessoal resolve, o pessoal bem para frente mesmo, que está conseguindo resolver bem as situações e lidar muito bem com as pessoas aí nessas regiões. Então, o projeto tem fluído muito bem, grande em parte aí as pessoas que estão compondo a equipe. E, principalmente, a gente leva uma segurança para ele, assim, como nós, como os veterinários, vamos fazer um exame do animal. Então, o animal ele tem uma acolhida. Então, esse animal tem uma acolhida, ele é examinado, ele não pode ser estressado. É claro que isso é meio difícil às vezes, mas ele não pode ser estressado, ele não pode ser manuseado, né, de uma forma mais rude. Fazer o animal compreender que ele não vai sofrer, que é mais difícil, porque ele está no habitat dele, e, principalmente, o tutor sentir uma segurança, sentir, assim, que o animal não vai ser maltratado. Nós tivemos vários tutores que, assim, tiveram uma certa resistência, achando, não, o animal vai sofrer, vocês vão... Aí, até explicar que esse é um objetivo do trabalho, não é um objetivo de maltratar o animal, é um objetivo de coletar material. Então, esse é o nosso principal ponto ético.
toda a situação é bem delicada, né? Porque houve a tragédia ali do Córrego do Feijão há 2 anos atrás, né? E nesse projeto a ideia é a gente verificar os impactos que ocorreram aí, né, ao longo dos anos e se existe algum indício de contaminação nesses animais. E aí é bem possível, né, e já aconteceu, da gente encontrar aí pessoas, né, cujos animais, né, a gente está avaliando os animais, mas pessoas que estiveram envolvidas diretamente com a tragédia ou mesmo com a empresa, né, relacionada aí com esse problema. E a gente já se deparou com funcionários da Vale do Rio Doce, então a gente bate na casa aleatório, né, a gente vai aleatoriamente nos domicílios, procurando aí de uma forma ativa pessoas que possam nos receber e que tenham animais aí de companhia para a gente fazer as coletas. E teve um momento que a gente se deparou que era um funcionário da Vale do Rio Doce, né? Ele ficou um pouco incomodado, né? Porque a gente está realmente avaliando o impacto da tragédia, algo que poderia ser até prejudicial para a empresa, mas a gente explicou para ele que a gente não tem nenhum conflito de interesse, nenhuma relação com a empresa ou contra ela, nada disso, né? E que a gente está simplesmente avaliando se houve algum impacto ou não, né? Ao mesmo tempo que a gente pode, às vezes, se deparar aí com pessoas que receberam até benefícios e indenizações suficientes para o reparo do dano que foi causado, e que estão satisfeitas com a situação e que às vezes nem querem receber a gente, né? Mas a gente mostra a importância de estar avaliando aí o impacto da tragédia, até porque se houver uma contaminação nos animais, é possível que exista uma contaminação nas pessoas também, né? Então, por conta dessa situação toda, a gente tenta se manter bem neutro. Ao mesmo tempo que a gente pode se deparar com pessoas também que tiveram perdas materiais com a tragédia, ou mesmo que perderam entes queridos e que podem estar até com alguma revolta ainda por toda a situação, né? Inclusive, a gente foi numa casa de uma senhora que tinha perdido a irmã dela, né, nessa tragédia, e ela ficou com os cachorros da irmã e tudo. Então, é uma situação bem delicada, né? Então, assim, o nosso papel, né, até considerando essas questões éticas, a gente tenta se manter totalmente imparcial. O nosso discurso é que a gente está ali apenas para coletar as amostras que vão servir para avaliação do impacto da tragédia. A gente não expressa nenhuma opinião sobre o ocorrido ou sobre as partes envolvidas, nada disso. A gente tenta se manter completamente neutro, fazemos a coleta e enviamos para a próxima chamada que vai fazer a análise, né? A gente faz o processamento, o armazenamento e outra equipe deve fazer essa análise aí. O grande problema ético chama-se Covid, porque nós fomos treinados, nós treinamos uma equipe para trabalhar a campo. Só que antes da Covid era muito mais fácil. Hoje a gente tem uma dificuldade de entrar numa residência. Por quê? A gente tem que tomar cuidado, a gente não levar uma contaminação e nem se contaminar, porque a gente trabalha com jovens, com os alunos. Então, a grande dificuldade, quer dizer, não acho uma grande dificuldade, mas o grande desafio ético para nós, assim, é primeiro abordar o cliente e, assim, passar segurança para ele, que nós somos uma equipe da UFMG, verificar se nessa casa não tem ninguém doente e a gente tentar não adentrar essa casa, a gente tenta coletar o material todo na parte externa, ou no portão, ou na parte externa do quintal. Nós nunca entramos numa residência, né, por esses motivos. Realmente um momento mais difícil para a gente estar iniciando um projeto, né? Tanto que houve um atraso para o início desse projeto, mas enquanto a gente estava nesse período que a gente não sabia ao certo como que ia evoluir a pandemia, como que a gente deveria se comportar nessa situação toda, a gente acabou adiantando aí a compra de material, de equipamentos, organizando as equipes, organizando a estratégia para a coleta. E a gente, nesse período também, a gente fez a compra de equipamentos de biossegurança, né? Então, pensando na pandemia, então a gente comprou face shield para todo mundo que está envolvido, máscara cirúrgica, avental descartável e álcool em gel. Então, a gente fez a compra de todo esse material de biossegurança e a gente desenvolveu um procedimento operacional padrão, né, que a gente chama de POP, norteando essas normas de biossegurança em relação à pandemia da Covid-19. Aí, né, é um documento aí de cerca de 3 ou 4 ou 5 páginas, né, que traz todas as normas aí que a gente deve seguir. Então, por exemplo, sempre antes de entrar num domicílio de uma pessoa, né, para avaliar o animal,
a gente pergunta se existe alguém com sintomatologia compatível de gripe ou mesmo de Covid, e se tiver algum sintoma, se tiver alguém com sintoma recente na casa, alguma coisa nesse sentido, a gente aborta a missão, né? Não faz mais a coleta. A gente fala, infelizmente, a gente não vai poder entrar então, porque a gente não pode comprometer a saúde da equipe, né? Colocar as pessoas em risco, e a gente acaba não entrando. Né? Se não tem ninguém com sintoma de gripe ou sintoma aí recente de Covid, a gente entra nas casas e a gente solicita que quem for acompanhar a coleta use máscara e mantenha sempre a distância. A gente evita entrar muito dentro da casa das pessoas, né? A gente fala assim, não, a gente prefere coletar aqui no jardim, ou no alpendre, na varanda, ou mesmo na garagem. A gente teve situações de a gente avaliar o animal e coletar até mesmo na rua, né? Na porta da casa das pessoas. Né? Até para proteger as pessoas e proteger nós mesmos, né? De qualquer... pensando aí na situação da Covid. E aí qualquer pessoa envolvida no projeto que apresenta sintomatologia clínica, ela é afastada para a realização do teste. Se for positiva, ela fica afastada por 14 dias e todos os contactantes, né, são também avisados, testados e, se necessário, eles são afastados. Até o momento, a gente teve só um aluno de graduação, né, que teve um diagnóstico confirmado, mas não houve contaminação de nenhum outro membro da equipe dele e ele não, a contaminação dele não ocorreu durante o trabalho de campo, né? Foi na época de Natal e Réveillon e ele acabou se contaminando em contato com a família dele, até mais pessoas da família dele tiveram, e nenhum outro membro da equipe teve qualquer problema. Ele ficou afastado os 14 dias, as viagens que ele estava agendado foram canceladas, e a gente acabou tendo um problema mesmo só com esse aluno. Teve outra aluna que teve uma suspeita de Covid, ela e a irmã dela, coincidiu também com o início de janeiro, né, com o final das festas aí de fim de ano, mas o resultado dela foi negativo e não teve nenhuma complicação, nenhum prejuízo. A gente acabou precisando cancelar uma viagem que ela estava inserida, né, porque foi quando ela trouxe essa suspeita. Aí a gente cancelou a viagem dela, ela fez o teste, deu negativo e voltou ao normal, tudo certinho. Então a gente tem que tomar todos esses cuidados, né? Nos carros a gente vai com os vidros todos abertos, a gente evita usar o ar-condicionado, né? Quando está chovendo, a gente deixa o vidro meio aberto, né, para não molhar ninguém, mas assim a gente tenta de toda forma para evitar um contato muito próximo e evitar aí as contaminações. Nas viagens que a gente acaba dormindo fora também, fica cada um num quarto de hotel separado, então para evitar um contato mais próximo, então tudo feito dessa forma, com toda a biossegurança necessária. E eu posso considerar que tem sido um sucesso, porque a gente não teve nenhum problema sério, né, nenhuma contaminação durante a realização do projeto, e grandes consequências aí por conta disso. As pessoas, algumas ficam um pouco resistentes, né, para entrar nas casas, mas a gente está indo muito em cidade do interior, muitas regiões mais carentes, e o pessoal não parece estar tão preocupado assim quanto a gente. A gente parece estar mais preocupado do que eles. Mas a gente sempre pede para usar máscara, a maioria abre a porta sem estar usando máscara, é a gente que fala para eles usarem e tudo. Quando eles não têm máscara, a gente fornece, então a gente toma todos esses cuidados aí e tem sido bem tranquilo em relação a isso. Um projeto essencial mesmo, né, tendo em vista a situação que ocorreu e até a possibilidade de novas tragédias semelhantes, né, Brasil afora aí, por conta da mineração, né, de atividades nesse ramo aí. Então, eu acho esse trabalho ele é essencial para avaliar esses danos e eu acho que a gente acertou muito, né, em colocando aí uma equipe e profissionais da medicina veterinária para fazer essa parte, né, para contemplar essa chamada, para fazer a coleta, o processamento e o armazenamento dessas amostras, né? Porque a gente está muito apto a isso, a gente tem feito as coletas com muita habilidade, com muita segurança, né, sem oferecer qualquer risco para os animais, a gente não teve nenhuma complicação com nenhum animal, está sendo tudo muito tranquilo, né? E além disso, a gente acaba fazendo um a mais, né, que a gente faz uma avaliação clínica completa desses animais, né? Então, a gente anota tudo, a gente está registrando tudo isso, que pode ser uma fonte de dados importante aí para a gente avaliar os animais dessa região também. Né? Então, a gente faz o exame clínico completo nesses animais, depois a gente coleta as amostras, a gente pergunta muito para o proprietário sobre alterações no comportamento do animal, sobre doenças que ocorreram desde a tragédia e tudo, né? Então, a gente está fazendo esse compilado de dados que também vai ser muito útil. E a gente vai ter boas amostras aí coletadas que vão servir para ter uma avaliação bem confiável, né, do impacto real da tragédia nesses animais.
e que, se de fato houver alguma contaminação, seja uma contaminação aguda ou crônica, isso pode servir de um alerta, né? Que outros animais da região e até mesmo as pessoas podem estar sendo expostas e podem estar com contaminações também. Eu acho, né, assim, primeiro, mostrar, né, para a população que, assim, estamos trabalhando para compensar, né, aquilo que eles perderam. E o objetivo, nossa, assim, quando você examina uma região, você examina os animais de uma região, você faz um exame clínico naquele animal. A gente viu muitos animais debilitados, muitos animais sofridos, muitos animais com doenças infecto-contagiosas, muitos animais com esporotricose, muitos mais com leishmaniose. A gente leva um exame, leva uma cartilha de como tratar o animal e como se proteger. Então, assim, além da coleta, que vai fazer parte do experimento, a gente orienta as pessoas como se prevenir daquele animal. Então, essa prevenção, os animais, muitas vezes, eles têm doenças que são zoonoses. E a gente consegue mostrar para a população, olha, cuidado com o seu cão, ele está aqui, ele não pode ficar no seu colo desse jeito, essa lesão que tem aqui, ela pode passar para você. Então, né, principalmente isso. O projeto ele é importante, né? A gente está conseguindo aí dados interessantes sobre a região acometida, principalmente sobre os animais aí envolvidos, né, nessa região, e estamos coletando as amostras que vão servir para essas análises aí mais aprofundadas. E a gente espera aí ter uma avaliação geral, uma avaliação global aí, né, do impacto dessa tragédia nessa população e para que possam ser tomadas as medidas necessárias aí para reparar esses danos. E mostrando que a população, assim, eles conseguem se unir quando você tem várias pessoas trabalhando. Então, acho que o legado foi isso, tá? Porque, assim, eles não estão sozinhos, tem pessoas pensando neles.